E dando continuidade aqui na nossa roda de conversa, essa roda enriquecedora, eu vou falar o tema e eu quero fazer uma citação também aqui para vocês de um livro que eu já vou mostrar. E a roda agora, é a nossa segunda, né? Ela traz o tema: como vencer as fronteiras e amar os diferentes, como acabar com a intolerância religiosa. E eu vou fazer uma citação aqui do livro do Wagner Moura, A Alma Fala. Esse livro ele é maravilhoso. Eu e a Aline fala que é livro de ter na cabeceira da cama. Todo dia você fazer um pouquinho dessa leitura gostosa. E ele também está para venda ali, tá? Se vocês se interessarem. E aqui ele fala bem sobre esse tema, né, de como vencer as fronteiras. Eu vou citar um pouquinho, abre aspas. É necessário que cada um viva a sua própria jornada, individual e intransferível, mas podemos seguir de mãos dadas, compartilhando os aprendizados do caminho, nos apoiando e fortalecendo em nós o ideal de fraternidade. Tudo a ver, né, Aline, com esse tema maravilhoso. Fecha aspas, né? E eu vou fazer outra citação aqui rapidinha que eu achei também incrível, que é bem dentro do contexto. Abre aspas. Não tinha cabimento conhecermos o Evangelho e construirmos muro. Olha isso, gente, não tem cabimento. E vamos chamar então com esse tema, a Aline vai fazer a chamada dos participantes. E a Aline, como vencer as fronteiras e amar os diferentes? Como acabar com a intolerância religiosa? Quem vai falar sobre esse tema com a gente? Quem vai falar para nós e responder essas questões será a irmã Ayla, que esteve conosco na primeira roda. O pastor Enéas Alexandrino. Eles estão se dirigindo para cá, viu, gente? O Simão Pedro. Wagner Moura. E para mediar essa nossa conversa, nós chamamos o Vitor Hugo, mais conhecido por nós como Menino. Ele é conferencista e divulgador espírita, trabalhador do GEL, de Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Vamos lá para o segundo round, com muita alegria, para a gente continuar aprendendo aqui com esses corações tão devotados, que nos trouxeram reflexões muito preciosas, para a gente falar sobre intolerância religiosa, para a gente falar de superação desses desafios que ainda hoje se mostram tão evidentes na nossa sociedade. Eu acho interessante, né, a inspiração da nossa irmã, quando ela diz que as doutrinas não dividem as pessoas. Não é a forma da vivência da religião que dividiu ou dividirá as pessoas, mas o egoísmo. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né, Wagner? Vou tocar a bola para você, e aí a gente vai prosseando e aprendendo um pouco mais. Obrigado, Vitor. Então, refletindo sobre essas questões, eu já vou direto na vivência, né? Como fazer isso? Como se movimentar diante as diferenças, né? Como se movimentar
as discriminações, é viver, né? A gente precisa criar uma cultura, sabe? Uma cultura de paz, uma cultura de respeito, uma cultura de fraternidade. A gente precisa vivenciar, né? Isso. Esse espaço aqui é um espaço disso, né? O que está acontecendo hoje aqui, eu acho extraordinário, eu fico vibrando. Toda vez que eu vejo isso acontecer, eu vibro positivamente, porque, nossa, é a quebra dessas fronteiras, né? Parece que é algo meio bárbaro, né? Você ficar criando fronteiras em tempos atuais. Como é bom. Agora é muito rico também. A gente tem algumas vivências no projeto Fraternidade Sem Fronteiras que são muito ricos. Estava conversando com o pastor Enéas de alguns processos, como que a gente procede diante o diferente, né? De religiões diferentes, de culturas diferentes. Então eu estou aqui no Brasil, eu sou espírita e estou lá no Malawi, né? Por exemplo, que tem várias culturas, crenças, formas de rituais, né? Culturas diversas, de várias nacionalidades. Como que você vai trabalhar? Como que você vai organizar? Como que você vai doutrinar? Epa, não vai. Não vai. Você vai apenas conviver. Você vai apenas estar junto. Você vai apenas caminhar junto. E é extraordinário, gente. Como é lindo e como é rico você estar aberto a isso. Como é rico você dialogar, conhecer uma cultura que você nem imaginava. Uma crença, né? Eu estava falando assim, a gente faz uma abertura no projeto, todo dia a gente faz uma oração. Só que essa oração é regada, não foi eu que organizei, né? A gente só falou, vamos fazer, vamos, todo mundo aceitou, e aí é um processo natural. Parece um culto evangélico com candomblé junto. É a coisa mais linda, né? Candomblé porque a cultura do candomblé, os toques de tambores, né? Os atabaques, os tambores, aqueles cantos, as danças, são muito parecidas com o candomblé, né? Mas ali tem louvores, sabe? Os louvores, os cantos, a maioria são evangélicos, né? Mas ninguém está olhando para isso. Ninguém pergunta qual é a sua religião. E às vezes tem o espírita, tem católico, tem então o evangélico é a maioria. E às vezes tem algum muçulmano, quando aparece, a gente pede para fazer algum movimento, algum judeu, em vez de quando aparece, né, eles cantam algumas cantigas, algumas músicas, fazem uma manifestação. Gente, é muito rico, é muito gostoso, e aquilo gera uma energia pacificadora, aquilo gera uma energia que agrega. Agora, o que é isso? Senão a vivência da fraternidade, o respeitar. Agora, a gente tem que respeitar de verdade, não é da boca para fora, sabe? E às vezes também não é simples, porque às vezes você vem com muitas coisas já pré-concebidas. Então a gente tem que estar aberto, né, a receber. E quando você está aberto a receber, você recebe muito, e você colabora muito. Eu acho que esse é um caminho, sabe? A gente tem, por exemplo, no Órfãos do Congo, que é o último projeto, a gente organiza uma dinâmica, ela é meio orgânica, sabe? A gente vai trazendo as mamas, né, as pessoas da comunidade para cuidar das crianças.
ou são centenas de crianças acolhidas. E aí tem toda uma dinâmica. E eu chego um dia e aí o pessoal ali se organizando chamou um pastor que estava tendo o culto ali das crianças, né? Fazendo oração e falando sobre o evangelho na língua local, né? E eu olhei e fiquei refletindo, falei, que maravilha, gente, que coisa mais linda, que gostoso, olha, está tendo um movimento de amor, sabe, de louvor, que está agregando. Por que eu tenho que dizer que tem que ser espírita? Você entende? Por que eu tenho que ir lá e falar, não, eu vou colocar aqui uma evangelização espírita que eu conheço, porque eu sou o presidente? Não tem lógica. Está entendendo? É a cultura deles. Nós estamos no país deles. Isso é orgânico. Eles se sentem bem assim, eles se fortalecem assim. Os pais deles eram assim, os avós, a comunidade. Então eu tenho que chegar e acolher, respeitar e cantar junto. E orar junto. Tá tudo bem. É assim, e isso nos fortalece. E fortalece em nós, no nosso meio. E quando vão as caravanas, né, que são várias caravanas que vão para os projetos, as caravanas também vivenciam aquele movimento sem fronteiras, e assim a gente vai criando, né, entre congressos, caravanas, movimentos, um mundo sem fronteiras, e criarmos realmente essa cultura, né, de paz e de união e de respeito. Porque a gente não sabe o que é Deus. A gente não sabe. Eu falo por mim. Eu estava conversando também com o pastor Ené. É bom, né, a gente conversa sobre essas coisas. Eu falei, eu não sei o que é Deus não, pastor. O que é Deus para o senhor? A gente começou a conversar sobre isso, né? A gente está começando, talvez, a gente está na pré-escola, né? De entender o que é essa potência extraordinária do que é Deus. Então, há uma manifestação, há uma multiplicidade desse Deus onipresente, onipotente, em tudo, em todos. Não há órfãos espirituais. Ele está presente. Então, o que falta então? Nós percebermos essa riqueza. Nós percebermos Deus em tudo e em todos, né? Estarmos atentos e vigilantes. Então é um movimento nosso de busca, né, desse mundo de amor, sem fronteiras, sem barreiras, sabe? A discriminação, enfim, tem que ser algo que a gente estuda na história do passado, né? E pensando, eu achei esse ponto fundamental, não existe uma necessidade de doutrinar, existe uma necessidade de conviver. Diante da pluralidade de manifestações religiosas, a necessidade central é de convivência, de partilha. E talvez no cristianismo a gente começou a se equivocar quando nós nos esquecemos que o Evangelho sempre foi um convite e nunca uma imposição. Jesus, por onde passou, convidou, mas nunca se impôs.
E aí, irmã, o que a gente faz? Eu acho assim que essa perspectiva ecumênica de diálogo, né, é um projeto a longo prazo. Não é uma coisa que se consiga de forma imediata. Eu estou nessa, como diz o pessoal, né, nessa vibe há mais de 30 anos. E é muita luta, gente, muita luta mesmo. Porque o que a sociedade, né, o mundo, desde muito tempo, o que gosta de ver são as religiões brigando. O que eles gostam de ver é guerras em nome de Deus, que acontece de diversas formas e está cada dia mais sofisticado. Mas eu retomo uma coisa que o Wagner disse, que criar espaços verdadeiros de diálogo interreligioso, como está acontecendo aqui, é muito importante. Para isso, tem que pessoas que organizam eventos estejam comprometidos com o diálogo. Porque eu já fui chamada muitas vezes para um diálogo tanto em igreja evangélica como no movimento espírita, que o compromisso não era realmente com o diálogo. Acho que as pessoas lá no íntimo não acreditavam muito nessa questão de diálogo. Vou contar aqui uma coisa interessante que uma pessoa me disse assim: você tem que vir falar conosco, nós temos um congresso, tem que vir. Você já apareceu com o pastor Enes e o Haroldo, não sei quantos lugares do Brasil, e aqui, que nós estamos mais perto de você, você ainda não veio, você tem que vir, que as pessoas vão pensar de nós. Aí me disse: olha, o nosso congresso é tal dia. E aí eu respirei e disse assim: nesse dia eu vou estar muito ocupada. Porque isso não é um espaço para diálogo. Isso é para mostrar que nós somos tão abertos quanto os outros aí que estão levando você e o pastor para fazerem diálogo. É uma moda. Tanto que era sempre eu, o Enes e o Haroldo. Um dia nós conversamos, né, Helena? Nós três não vamos mais falar nós três juntos. E nós quebramos a promessa várias vezes. Inclusive agora de tarde nós vamos quebrar de novo. Por quê? Porque existem padres que vão a um evento como esse e falam, e fazem a mesma coisa que eu faço. Existem vários pastores que fazem o que o Enes faz. Existem muitas mães de santos e pais de santos que também vão. Muitas vezes eu conheci vários pastores, conheci vários pais de santo, várias mães de santo, em todos esses diálogos que eu fui. Então, nós não somos a exceção. O diálogo não existe, não é entre a Ilha, o pastor e o Haroldo ou qualquer outro espírita. O diálogo existe entre pessoas várias que estão comprometidas e que isso muitas vezes não é divulgado, porque o que se divulga é a coisa errada que pessoas religiosas fazem, como queima de terreiro, como padre que excomunga espírita, como pastor também que faz a mesma coisa, como divulga que pastor diz que católico é idólatra. O que se divulga é isso. Pessoas que estão feridas, estão dentro das religiões e nem sequer conseguem pôr em prática o propósito da sua própria religião, porque as religiões em si, elas são promotoras da vida, embora algumas pessoas dentro dessas religiões
façam a coisa acontecer de modo diferente. Mas, como eu estava dizendo, isso é um projeto a longo prazo. O que nós devemos é educar nossos filhos para esse diálogo, para esse respeito com o diferente de uma maneira geral, não só no sentido religioso, mas de uma maneira geral. A gente olha numa creche ou as crianças de alfabetização e as crianças brincam juntas, elas não sabem nem o que é religião. Nenhuma criança exclui outra criança por questões religiosas, nem por preconceito porque o outro é negro, a não ser que um adulto lhe ensine isso. Então, essa dificuldade de aceitar e acolher o diferente é uma coisa que se ensina às crianças e se pode ensinar o contrário. É claro que isso os pais têm que acompanhar, porque na escola adultos vão colocar isso na cabeça das pessoas. Uma professora de uma escola ou de uma creche pode acabar dizendo para suas crianças que determinadas pessoas não são legais, não são boas de conviver, não é para elas falarem. Então os pais têm que se comprometer e dar exemplo, porque se não der o exemplo, não vai também surtir efeito. Então, eu acho que nós temos que, para termos um mundo diferente, devemos investir numa geração diferente no futuro. Nós temos que... o fundador da minha congregação, o padre Caetano, a gente estava numa favela das mais violentas, né? E foi lá que a nossa congregação surgiu. E eu dizia, padre, a gente abre o portão para sair de casa, para pegar o ônibus, para ir estudar ou para ir trabalhar, e tem uma pessoa caída numa poça de sangue, que foi fulminada por arma de fogo na madrugada. Isso é muito chocante. O que a gente faz? Vamos nos concentrar nas crianças, que daqui a uns 40 anos, esse bairro vai estar totalmente diferente. Ainda não se passaram os 40 anos, mas o bairro já está diferente. E pode ficar muito mais, entende? Então, primeira coisa é isso. Investir nas novas gerações para que não haja essa cultura do ódio e da exclusão de quem é diferente. A outra coisa é, nós não sabemos nada sobre a outra religião, a não ser que a gente sente ao lado da pessoa e escute a pessoa. Não é o padre ou o pastor que aparece na TV, que se torna midiático no YouTube, que é a expressão correta daquela religião, não. Não é aquele padre ou aquele pastor que criticou a sua fé, que lhe ofendeu porque você é médium, que é o representante oficial do catolicismo, nem da igreja evangélica. Isso aí são indivíduos doentes, sabe? A primeira vez que eu fui com uma pessoa, eu ainda não tinha participado de nenhum diálogo com ela, era mãe de santo. E o pastor eu já conhecia. Então a gente estava, antes de nos chamar, a gente estava numa salinha reservada para os palestrantes. Isso era um evento espírita. E ela estava inquieta. E aí eu cheguei assim e disse, minha irmã, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Ela disse, é muito complicado sentar lado a lado com esse pastor. Eu disse, olha, você tem que conversar
antes da gente subir, você tem que dizer o que lhe dói. Tenha confiança, tenha fé, vamos conversar aqui nós três. E ela foi e disse tudo que determinada igreja evangélica tinha feito contra o terreiro dela. E eu fiquei ali, em silêncio, pedindo a Deus que ela realmente desabafasse. E ela, sabe, ela estava muito ferida. E ela disse tudo que ela tinha no coração, como se estivesse diante do pastor e daquela igreja que ofendeu o terreiro dela, não daquele pastor desconhecido. E eu só pedindo, meu Deus, que esse pastor tenha a palavra correta para dizer para ela. Inspira esse pastor para ele dizer a palavra correta para ela. O pastor simplesmente se levantou da cadeira e se ajoelhou, tocando os joelhos dela. E disse: minha irmã, me perdoe. Isso ainda hoje me emociona. Ele fez uma coisa, pediu perdão sem ser culpado. Eles eram desconhecidos. Ela nunca viu aquele pastor. O fato de determinada igreja ter feito o mal que fez para o terreiro dela não significava que todos os pastores são iguais e pensam iguais. E eu esperava que ele dissesse isso: minha irmã, isso aí é uma pessoa doente, é uma pessoa que está fora dos propósitos de Deus. Não, ele não deu explicações. Ele se levantou, se ajoelhou e pediu perdão. Sabe, então acho que esses atos de reconciliação, eles são muito mais fortes do que qualquer coisa. Quando a TV me chama, liga para a universidade, qual é um professor que pode falar junto com um pastor, com um espírito, com não sei o quê. Aí diz: Aila, já dão o meu número. A TV me liga: você pode vir? Eu disse: posso não. Eu nunca sei. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, elas não estão no mesmo processo que eu. Elas não vão estar diante das câmeras da TV para mostrar que existe amor entre nós. Porque amor a gente ama o desconhecido, porque o amor é uma decisão que a gente toma. O amor cristão é assim: eu tomo a decisão de amar quem quer que o Senhor coloque no meu caminho. E na hora que o Senhor coloca, aí eu tenho que pôr em prática aquilo que eu decidi. Se eu consigo, aí é outra coisa. Mas se eu não consigo, eu peço perdão, porque eu decidi amar as pessoas. De verdade, não é só da boca para fora, não. É na hora que eu tenho que lidar com aquela pessoa que é tão diferente de mim, seja pelo que for, né? Mas aquelas pessoas, elas estão ali para mostrar na TV que elas são educadas, que elas vão dar alfinetadas muito sofisticadas na fé do outro, que cada um vai se preparar para falar mais bonito do que o outro, porque essas pessoas não estão nessa mesma vibração. Eu pergunto: quem são? Quem é que vai? Fulano, Beltrano, Ciclano? Eu não sei nada sobre essas pessoas. Não é isso que eu faço. Eu não faço para mostrar. Eu faço porque essa é a minha missão. Alguém me perguntou assim: você acha que você vai continuar nesse diálogo interreligioso até quando? Eu disse assim: bom, foi Jesus que decidiu que eu deveria fazer isso. Então, enquanto Ele quiser, eu faço. E se eu não puder mais fazer, é sinal de que Ele já vai me levar daqui para lá, porque já terminou o que eu vim fazer, né? Porque isso se pode fazer de diversas formas. Não é preciso estar aqui porque eu não conheci Wagner num diálogo interreligioso, eu não conheci Enéas num diálogo interreligioso, eu não conheci o Simão Pedro num diálogo interreligioso, nem esse aqui. Eu conheci tudo fora, sabe? Tudo fora desse ambiente. Tá? Então, eu sei que a gente tem que sair do nosso comodismo e ir até o outro.
Então, um padre uma vez me falou: Aila, aqui no salão paroquial nós fazemos várias atividades ecumênicas. Por que você não fala aqui sobre o ecumenismo? Você tem que ir ao centro espírita? Eu disse: mas e se eu não for? Eu vou ficar aqui esperando que eles venham. Então não sou eu que quero dialogar, eu quero é que os outros venham a mim. Agora, se eu quero encontrar com eles, eu tenho que ir lá. E se eles são abertos o suficiente para me deixar entrar, então eles são mais abertos do que eu, porque eu que estou na casa deles. Não é? Então, eu não tenho a receita como é que a gente supera essas fronteiras. Eu só sei que eu vou até onde a muralha de Jericó está, e às vezes a muralha de Jericó é muito alta, muito fortificada, porque as pessoas querem se proteger sua doutrina, as pessoas são feridas, não é? E aí eu só faço dizer: Senhor, a muralha é grande e é alta, derruba para mim, para eu poder passar. Porque eu sozinha, eu não faço nada não. Se isso eu realizo, não sou eu que realizo. É Jesus que está fazendo, não é? Então eu só tenho a agradecer a vocês por tanto quem está na coordenação me convidar, como vocês estão sentados aí ouvindo uma freira católica. E que não é lá essas coisas todas, porque me conhece sabe, vai conviver, você acha fofinha para tirar foto, mas vai viver para ver como é que é. É difícil, gente. Pois tá, então é isso, tá bom, já chega. Meu Deus, ainda bem que eu estou perto da senhora, estou iluminado. A irmã tocou em alguns pontos fundamentais, e a partir deles eu gostaria de fazer uma provocação para o Simão Pedro. Sobre uma situação que aconteceu na Casa do Caminho, que o Simão Pedro tomou uma postura. Foi o outro. Uma situação interessante. O Espírito Santo, acho que baixou aqui, e me lembrou de Saulo de Tarso, que é uma das personalidades que se equivocou um pouquinho no campo da educação religiosa, que não compreendeu a princípio os fundamentos do respeito dessas manifestações possíveis. E quando acontece todo o processo de entendimento do que seria o cristianismo, ele vai bater na porta da Casa do Caminho para pedir ajuda. E todo mundo fica um pouco receoso. Como é que a gente vai acolher o lobo? Foram uma das expressões utilizadas por Tiago, que pensava assim: meu Deus, olha o intolerante aí, o que a gente vai fazer com ele? A minha provocação vai nessa direção. O Simão Pedro diz assim: convenhamos que de fato Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos em uma tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Bom, eu vou usar a ideia de Pedro
mas num fato ocorrido com ele, na posição inversa. Se nós olharmos o capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos, nós veremos uma passagem em que Pedro está fazendo a posição de Tiago, dessa passagem aí da obra espírita. Pedro estava na sua casa e, dado o calor, era comum as pessoas irem para o telhado. Sempre tinha uma claraboia, então eles ficavam no telhado. E Pedro havia subido ao telhado e estava olhando o céu noturno, e olhando ali o céu, ele tem uma visão. Uma toalha de 4 pontas é estendida, e alimentos proibidos pela lei mosaica eram colocados sobre a toalha. E ali ele estranha, tendo aquela visão, e uma voz diz a ele: pega e come. E aí Pedro retruca a voz, dizendo: mas são alimentos proibidos, não posso comê-los. E a voz diz a ele: não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Na mesma hora, bate-lhe à porta um centurião, o centurião Cornélios. E pela regra judaica, o centurião não poderia entrar na casa de Pedro, porque era um gentil. E Pedro abre a porta e chama-os, e o centurião diz: eu preciso falar com você, mas eu não posso entrar na sua casa porque eu não sou judeu. E aí Pedro lembrou-se da voz e da visão de minutos antes: não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. E Pedro entendeu que aquela imagem não era sobre os alimentos, era sobre acepção de pessoas. Ele entendeu que aquela imagem, aquela visão, aquela voz era para dizer para ele: não tornemos comum aquilo que é purificado por Deus, ou seja, não trate as pessoas como se não fossem todas elas filhas de Deus. Então percebamos que não é na obra espírita só que nós temos esses exemplos. No próprio Atos dos Apóstolos nós temos esse exemplo, capítulo 10. E talvez por isso Pedro tenha aprendido e depois dito isso para Tiago, porque Pedro demorou bastante para entender esses aspectos. Foi um dos que mais demorou, talvez mais velho, estava mais viciado com as questões sociais. Mas vejam, e aí talvez venha o elemento, não para responder a uma pergunta, mas o elemento para refletir sobre essa pergunta primeira, do vencer as fronteiras. E uma das respostas está bem visível aqui: fraternidade. Por isso é fraternidade sem fronteiras. Não há fraternidade quando há fronteiras, porque fraternidade, frater, família. E se nós entendemos que somos uma família universal, como o centurião fazia parte da família universal, como Saulo de Tarso fazia parte da família universal, nós não conseguiremos vencer nenhuma barreira. E a principal barreira para o exercício da fraternidade são o egoísmo e o orgulho. E egoísmo e orgulho não são ensinados pela religião. Egoísmo e orgulho são ensinados pelas pessoas. São sentimentos que nós trazemos. Nós somos seres que usamos o pronome possessivo por demais. É meu, é seu, é dele, um pronome demonstrativo, é dela. Quando nos referimos à religião, nós falamos o minha, como se fosse um exclusivismo absoluto. A minha religião.
Nós não entendemos que o pronome possessivo, se melhor usado, seria o nosso. Nós não entendemos, quando oramos um Pai Nosso, por exemplo, que o pronome possessivo sugerido foi nosso. Pai Nosso é o que começa a oração. Se é Pai Nosso, o nosso somos nós. E se o nosso somos nós e temos um Pai só, nós todos somos irmãos. E vem a pergunta: tratamos-nos como irmãos? Se não sentirmos isso, não dá nem para continuar o Pai Nosso, não dá para seguir depois do nosso, porque não vivenciamos o nosso, vivenciamos o meu. É como se eu dissesse Pai meu, ou seja, só meu, porque a minha religião é assim. Então não são as religiões, somos nós. Enquanto nós trouxermos esse orgulho, esse egoísmo, esse exclusivismo, esse individualismo e alguns ismos mais, nós não teremos a fraternidade, nós não teremos a universalidade. Por que dizer meu Deus? Ele é que poderia dizer meu, porque Ele nos criou. Mas Ele não é meu, Ele é de todos. Nós somos seres divinizados. Nós precisamos desenvolver certos elementos para distanciarmos-nos, depois acabarmos com esses individualismos, esse egoísmo que nós temos, desde a individualidade plena até a coletividade absoluta de uma religião. Então é preciso perceber que a chave para as duas respostas somos nós, somos as pessoas. Vejam, estamos falando em diálogo e não em debate. Muito comum as pessoas criarem os debates religiosos. Debate tem vencedor, tem perdedor. Diálogo tem construção. O Vitor Hugo começou aqui falando uma palavra bem aplicada aqui em Minas, principalmente no nosso interior de Minas. Nós vamos ter uma prosa, ele disse aqui. Prosa é o que nós deveríamos ter nas religiões. Vamos sentar e ter uma prosa. Se com pão de queijo e café, melhor ainda. Mas se não com a prosa. O que é uma prosa? É uma conversa entre pessoas que querem ouvir e não falar. A prosa, alguém quer ouvir para crescer, para aprender aquilo que ainda não conhece, para repensar aquilo que diz conhecer. Então, isso é um elemento importantíssimo, mas é preciso que nós nos desvistamos desse orgulho, que nós nos despamos desse egoísmo, dessa marca individualista, dessa impressão digital que nós queremos colocar em tudo. A Cacá disse algo aqui quando cantava e nos encantava, porque eu digo sempre a ela não canta somente, ela encanta todos nós que a ouvimos, tamanho sentimento que está na voz, numa harmonia perfeita de musicalidade e amorosidade. E ela disse aqui isso, que a música não deveria ter uma identidade, ela usou uma outra palavra, né? Uma chancela. Na verdade, nada deveria ter uma chancela, com todo respeito, mas direito autoral é egoísmo imposto. Imagina se Jesus cobrasse direitos autorais das suas falas, nós não teríamos aprendido nada. Aliás, não aprendemos nem de graça, mas não aprenderíamos mais profundamente. Se os evangelistas cobrassem direitos autorais, nós não leríamos os evangelhos. Mas somos egoístas, exclusivistas.
Em vez de escrevermos assim, é proibida a reprodução de parte ou todo dessa obra sem autorização do autor, deveria ser assim, é permitida a republicação de parte ou todo da obra, independentemente da autorização do autor, porque quem escreve para as pessoas. Mas aí surgem os exclusivismos editoriais, os interesses pura e simplesmente pecuniários, financeiros, e as pessoas vão se esquecendo do dai de graça, o que de graça recebestes. Então é importante nós percebermos tudo isso e entender que não haverá um vencer de fronteiras se não houver o vencimento, o vencer de nós mesmos. Então é importante percebermos. Vejam aqui, o diálogo não é sobre religiões, o diálogo é sobre um assunto. É proposto aqui um tema, um assunto, e as abordagens são feitas. E não é assim, o que a sua religião diz sobre isso, o que a sua diz sobre aquilo, porque isso não é ecumenismo. Isso é encontro de religiões diferentes. Ecumenismo, você não separa onde começa uma, onde termina a outra. Você não tem um lugar onde separa. Agora o católico, agora não, são sempre as pessoas que falarão. A palavra ecumenismo, ela é a junção. Ela não é um, outro. Não, ela é todos. Ecumenismo nós temos numa família que tem mais de uma religião. E ninguém conversa sobre religião e todos vivem religião. É isso que a gente percebe. Então é preciso que nós pensemos melhor e observemos se nós, individualmente, estamos criando barreiras, fronteiras. Se nós, individualmente, se aqui alguém está dizendo, eu sou espírita, e você, qual religião é a sua? Aqui na hora de cumprimentar, em vez de dizer bom dia. Se o encontro é ecumênico, eu não tenho que dizer que religião eu professo, eu só tenho que dizer que bom que estamos juntos. Senão não é ecumenismo, é divisão religiosa do mesmo jeito, são prismas religiosos. Então é bom que nós pensemos mais nesse aspecto e observemos o que ali então Tiago diz com temerosidade a Pedro sobre alguém que trazia uma força incomensurável, sem o qual nós também não conheceríamos a ideia cristã, que foi Paulo de Tarso. Mas alguém ali, despido desse medo religioso, acolhe e depois é acolhido. Nós vemos numa fala de Jesus para Ananias, quando Ananias estava ainda dormindo, diz o texto do Atos, que Jesus aparece em sonho para Ananias e o chama, Ananias, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Numa primeira ideia, olha que pessoa disposta. E aí quando Jesus diz a ele que é para ele ir à casa de Judas, à rua direita, porque lá estava alguém que precisava do concurso dele, Ananias já põe um senão. Ele diz para Jesus, Senhor, mas quem lá está é Saulo, o nosso perseguidor. Em outras palavras, o senhor está meio assim confuso, quer que eu vá lá? E aí Jesus diz uma coisa para Ananias, diz a ele, eu sei, deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ou seja, não faça juízo de valor, Ananias, vai lá e cuida dele. E olha que era Ananias, veja um senãozinho que ele colocou ali. E aí vem Jesus no sentido agora sim ecumênico e diz, ele é o vaso que eu escolhi para colocar meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostraria a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. E depois o apóstolo Paulo, já com essa consciência de trazer o evangelho e levá-lo, ele vai dizer, temos esse tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ele poderia se colocar como vaso escolhido, porque foi o nome, mas ele disse: somos vasos de barro, o que interessa é o conteúdo, não o vaso. Temos esse tesouro em vasos de barro. Enquanto nós nos acharmos vasos de ouro, o evangelho se perde dentro desses vasos. Mas quando entendermos que somos esses vasos de barro e que o conteúdo que lá está é aquela água limpa que uma vez bebendo não se perde, não se tem mais sede, nós deixaremos de disputar espaços e passaremos a servir. Como disse o benfeitor Emmanuel, quem não está disposto a tolerar não é digno de servir. E ele acrescenta: não trabalhes pensando somente em resultado. Trabalha o mais que puderes. Trabalha o mais silenciosamente que puderes. Trabalha o mais amorosamente que puderes. E deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. Então sejamos servidores, como o Cristo nos exemplificou. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Sirvamos sem nenhum estandarte para dizer de qual escola religiosa somos. Sirvamos com o maior dos sentimentos que nós pudermos. Sirvamos de uma pessoa para outra. Criticamos muito materialistas, e um deles, que chamamos até pai do materialismo, Hegel, escreveu certa vez: seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. E nós que envergamos uma escola religiosa, nem sempre tratamos os outros como pessoas. Então pensemos melhor nisso. Se nós de fato estamos dispostos, cada um de nós, a vencer fronteiras que nós mesmos criamos e entrar para uma prosa, um diálogo, não interreligioso, um diálogo de religiosidade. Dizemos muito e ouço muito, vejo muito estatísticas mostrando que os jovens estão se afastando das religiões, mas não estão perdendo a religiosidade. Lido com vários jovens em sala de aula, e religiosidade eles têm. O que eles não têm, desculpe a expressão, é paciência, para não usar uma palavrinha que eles usam, é paciência para aguentar as imposições dos religiosos. Eles querem a religiosidade vivida, a espiritualidade vivida, mas não uma imposição de formas, ritos e meios que não os mostra a realidade. Participo de diversos núcleos de ciência e espiritualidade das universidades. Participo, que eu me recordo aqui, de 8 grupos. E todos eles cheios de jovens que querem viver a espiritualidade, a religiosidade. Então, não estamos descambando para um mundo sem religiosidade, mas precisamos repensar um mundo de fronteiras religiosas. E a única pessoa que pode desfazer essa fronteira, derrubar essa muralha de Jericó, é cada um de nós, individualmente, desmontando a muralha que colocamos no nosso coração e, parafraseando Jesus, por causa da dureza de corações, é que nós temos o divórcio das religiões. O Simão Pedro tocou para você, tá sem goleiro, é só marcar o gol. Me deram 5 minutos. Não é por acaso que me deixaram por último. Meu nome é Enéas. No início do mês que passou, eu liguei para a irmã Aila, minha vizinha, mora na cidade ao lado, e pedi para que ela fizesse o prefácio
de um livro meu que sai no próximo mês agora. E eu falei assim, bom, ela está muito comprometida com as tarefas da faculdade, as programações, Brasil afora, então eu vou fazer uma chantagem com ela. Eu não te contei isso não, eu vou contar agora. Eu disse assim, Aila, o Haroldo fez o prefácio desse livro na primeira edição dele em 2019. E o meu sonho era que você fizesse o prefácio da segunda edição agora. Você vai rejeitar? É meu sonho, Aila. Ela pensou assim, eu estou muito agarrada, mas né, não tem como dizer não, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu queria muito essa experiência para além dos encontros, mas levar também através da literatura esse diálogo ecumênico. Então eu queria, sinceramente, era meu sonho que eu tivesse o prefácio dos dois no meu livro. E para a glória de Deus, isso vai acontecer agora em outubro. O livro sai com o prefácio dos dois. Isso significa o que a Aila disse aqui no início. Não basta praticar diálogo interreligioso ou ecumênico para inglês ver. A gente precisa assumir um compromisso com isso, em todos os sentidos. Isso é importante. Se eu perguntasse para vocês aqui hoje, qual o profeta mais conhecido da Bíblia, que é conhecido das religiões monoteístas, eu não tenho dúvida que todos vocês responderiam o profeta Jonas. Todo mundo aqui. Aliás, para além da experiência religiosa, Jonas é conhecido mundialmente por causa da cena da baleia. Todos nós conhecemos Jonas. Jonas é a figura mais importante da Bíblia, mas pouco se reflete sobre a contribuição de Jonas, ou do livro de Jonas, para o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde. É tarde já, né? Quando Deus diz para Jonas, Jonas, levanta e vai e clama contra Nínive, porque a maldade desse povo chegou até a mim, dos assírios. O que Jonas fez? Jonas ficou caladinho, não falou nada. Normalmente os profetas, quando recebiam a palavra de Deus, eles esboçavam as reações. Eles arrepiavam, eles falavam que foram perpassados pela palavra de Deus. Jonas se silenciou, ficou calado, não falou nada. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele foi para Tarsis. Tarsis, pessoal, está a 4.000 quilômetros da missão dele, aonde deveria estar de acordo com a vocação e com a missão que Deus deu para ele. 4.000 quilômetros. Ele ia precisar, para fazer essa viagem, que é 6 meses de viagem só para ir, e mais 6 meses de viagem para voltar, ele precisaria de um transmediterrâneo para essa viagem. 4.000 quilômetros. É o lado oposto para onde Deus mandou ele ir. Ele ficou calado, ele não falou nada. Por quê? Deus pediu para ele anunciar as boas novas para um povo pagão que ele odiava. Eles tinham intriga com ele. E o bom, nós que somos monoteístas, que estamos aqui nessa tarde, nesse diálogo ecumênico, nós que praticamos a fé no único Deus, o livro de Jonas é muito importante para nós, porque todas as vezes que nós lemos um texto bíblico, esse texto serve para nós como uma janela, para nós olharmos através dele. Mas Jonas não é uma janela, Jonas é um espelho. Jonas serve para que nós olhamos nele e reflita os nossos comportamentos e condutas, na verdade. Então Jonas não é espelho ou porta e nem janela. Jonas é espelho. Jonas é uma alta crítica ao comportamento do povo monoteísta. Jonas é uma crítica para nós aqui nisso tudo, porque Jonas é um intolerante. O Jonas que queria fugir da missão em Nínive, ele vai para Tarsis. Mas esse navio que ele toma agora, como eu disse para vocês, é um transmediterrâneo. Era um navio que, de acordo com Isaías 66 e Ezequiel 27, ele tinha um comprometimento de comportar vários povos.
Então, a fuga de Jonas era para evitar o diferente, o pagão. Mas agora naquele navio que ele entra e flerta aquele navio, paga a passagem de todos, com pressa de fugir da missão que Deus deu para ele, com o que Jonas se depara? Jonas se depara com a diversidade cultural que havia ali. Povos, religiões de vários credos estavam ali presentes naquele navio. Então Jonas, que queria evitar a diversidade religiosa, ele depara agora dentro daquele navio, daquele transmediterrâneo, com uma diversidade religiosa muito grande. E o que Jonas faz? Irmãos e irmãs, Jonas se esconde no porão. Jonas quer transformar Deus num patrimônio do nacionalismo monoteísta. Ele ficou calado o tempo todo, ele ficou em silêncio, ele não falou nada. O tempo todo ele se esconde no navio. E de repente o texto diz, no livro de Jonas, apenas em 48 versículos, que Deus envia um vento forte, um vento grande, acompanhado de uma grande tempestade. E essa tempestade começa a produzir o quê? Um movimento daquele navio. E aquele movimento, o navio quer cair, diz o texto. E de repente, os povos e religiões representadas ali começaram a clamar o seu Deus, começaram a orar, começaram a pedir socorro às suas divindades. Crenças politeístas representadas pelos povos ali presentes naquele navio. Um rabino vai dizer que havia 70 povos ali representados naquele navio. E Jonas, ao invés de mostrar solidariedade, ele continuou em silêncio, sepultando Deus dentro do porão do navio, calado, não falou nada. Até então não houve uma quebra desse silêncio, mas ele está dentro do navio ou no porão do navio, transformando Deus num patrimônio particular, algo pessoal. É o meu Deus, como Simão muito bem demonstrou para nós aqui. Só que o Deus de Jonas, o Deus monoteísta, ele não é propriedade de católico, de evangélico nem de espírita. O Deus de Jonas, ele é selvagem. E por isso várias imagens do selvagem se manifestam no livro de Jonas. Grande vento, grande peixe, grande tempestade, verme, árvore, calor. Todas essas linguagens diz da dimensão selvagem de Deus. Deus não pode ser domesticado por nós. Deus não pode ser sepultado por nós. Deus não é um patrimônio nacionalista nosso. Deus é muito mais do que isso. Deus não cabe numa gaiola, Deus não cabe nas nossas molduras. Deus transcende todas essas dimensões que nós achamos que nós podemos controlá-lo. Deus é selvagem. E a linguagem do selvagem no livro de Jonas, ela é fantástica. Por quê? O homem de Deus agora no porão, diante de todo aquele movimento, todo mundo construindo, querendo, há uma solidariedade no navio, todo mundo juntou, ou seja, as diferenças religiosas foram removidas. O que se fizeram no navio? Colocaram as diferenças e se uniram para batalhar contra aquela tempestade, porque o texto diz que o navio queria cair. E quando os povos, religiões ali naquele navio representados começaram a batalhar em torno dessa solidariedade, de construir a vida para que ninguém morresse, desfizeram das suas propriedades, da sua bagagem. Aonde está o homem de Deus? O homem que recebeu uma vocação de Deus? Jonas está no porão. O capitão do navio desce lá, e quando ele olha, Jonas está dormindo, Jonas está roncando. Ele é indiferente com tudo que está acontecendo. Você já viu aquele tipo de monoteísta, fatalista, que diz assim: isso é para cumprir as profecias, Jesus dissera, Jesus disse sobre isso, aí isso é para cumprir, o mundo vai de mal a pior. Esses fatalistas que se alimentam da tragédia, eles não estão comprometidos com a construção humana. E Jonas era essa figura ali no navio representado dos povos da antiguidade. E aí o capitão chega para ele e fala assim: homem, Jonas, o que você está fazendo aqui dormindo? Ele estava roncando, diz a Bíblia. Levanta-te e clama. Essa expressão que o capitão usa para ele, o pagão, o politeísta, é a mesma expressão que Deus diz para ele no início, lá do capítulo 1. Jonas, levanta e clama, vai a Nínive, homem. Ou seja, Deus estava usando o capitão para falar com Jonas naquele momento.
O livro quer dizer que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, sem a nossa ajuda, sem o nosso consentimento, porque Deus não tem limite nem fronteiras. E aí, de repente, você percebe a diferença entre Jonas e Jesus, porque Jesus dormindo num barco também, vem a tempestade. E o que acontece na tempestade? Jesus estava dormindo como Jonas estava dormindo, mas quando Jesus acorda na tempestade, ele está sintonizado com a vontade de Deus, ele mostra solidariedade com os seus discípulos e repreende a tempestade. Mas Jonas, o homem de Deus, que estava naquele navio para representar Deus, ele era o único que não orou no navio, ele é o único que não mostrou cooperação, solidariedade. E é triste pensar, irmãos e irmãs, que as religiões monoteístas no mundo hoje são as que mais têm produzido intolerância, ódio, porque tem orgulho do fato de crer num único Deus. Observe quando eles pegam Jonas, para nós encerrarmos aqui, porque já deu meus 5 minutos. Eles chamam Jonas e fazem uma sequência de perguntas para Jonas. E até então Jonas não tinha falado nada no texto, ele está em silêncio, um silêncio perturbador. E de repente, no capítulo 1, versículo 9, ele responde sobre a fé dele. Ele diz assim: eu sou hebreu, o orgulho dele, eu sou hebreu. Eu creio no Deus criador dos céus, da terra e no mar, ou seja, o meu Deus fez tudo aqui. Ele quebra o silêncio perturbador com sua fé monoteísta, a fé no único Deus, porque ele tinha orgulho da crença no único Deus. A minha pequena provocação aqui nesse momento é o seguinte: nós temos que tomar cuidado com o orgulho religioso, com o orgulho do monoteísmo. Estou falando aqui numa reunião que tem 3 religiões monoteístas aqui. E para além dos representantes do monoteísmo aqui, se tivéssemos algum representante aqui, muçulmano, que também é monoteísta, nós perceberíamos que nós ia formarmos um coro aqui das religiões que mais desencadeia crise no mundo hoje, por causa da intolerância, por achar que tem exclusividade de Deus. Jonas quebra o silêncio dele com uma confissão, com uma crença, com uma catequese. O primeiro momento que ele fala no navio é para falar sobre a fé no único Deus. Jesus diz que o mundo não quer ver a nossa crença em Deus, o mundo não quer ver a sua confissão religiosa, o seu credo, os seus dogmas, o mundo não quer ver isso para glorificar o Pai Celestial, o mundo quer ver as vossas boas obras. Jesus disse: os homens irão glorificar a Deus a partir do momento que vocês praticarem boas obras. É isso. É para onde nós vamos apontar Deus, não através das nossas confissões monoteístas. Todas as vezes que nós ficarmos nesse diálogo dentro do porão, nós vamos produzir uma cultura de gueto. O porão é o gueto, porão é lugar de rato. E Jonas etimologicamente significa pomba. A vocação de Jonas não é para ser rato, ficar no porão. É para ser pomba, é para anunciar o julgamento e a salvação de Deus, como foi no livro de Gênesis na época de Noé, quando ele solta a pomba. Esse é o sentido de pomba na Bíblia. Que Deus nos dê graça para nós sabermos lidar com a diversidade religiosa e não instrumentalizarmos nossa fé no único Deus para praticar intolerância. Deus abençoe. Que golaço, hein? Nu! Eu convido gentilmente, apareceu, agradecendo desde já ao pastor Enéas, Simão Pedro, ao Wagner, a irmã, pela paciência de nos ensinarem com tanto amor um pouquinho mais a respeito dessas lições necessárias. É com você. Muito obrigada mais uma vez, uma salva de palmas para ele.